Present Perfect parte 4. How long have you been married? Bom, essa é a aula 4 do Present Perfect e eu dividi ele em 4 aulas, tá? Então se você ainda não assistiu às aulas anteriores, assista para que você entenda perfeitamente o Present Perfect e você tenha ele na ponta da língua. Ele é muito utilizado em inglês e você vai ver em exemplos que ele é muito utilizado mesmo. Mas como é um pouco diferente do português, é muito importante que você assista todos os vídeos e por isso que eu dividi ele em 4 aulas, tá bom? Lembrando, o que é o Present Perfect mesmo, Caio? Presente perfeito indica uma ação do passado que os resultados dessa ação importam agora no presente. Como assim, Caio? Simples, ó, exemplo de Present Perfect. He has gone to his work. Ele foi para o trabalho dele, ok? O has aqui é como se fosse um auxiliar e o gone o verbo no passado. Se compararmos com past simple, ficaria assim, ó, uma frase no past simple, passado simples, ó. He went to his work. Ele foi para o trabalho dele. Na tradução, ambos são iguais, ó. Ele foi para o trabalho dele e ele foi para o trabalho dele. Porém, ó, usamos o present perfect para indicar uma ação que iniciou no passado e importa agora, e o past simple quando falamos sobre uma ação no passado que já terminou. Exemplo, contando uma história. Então aqui, ó, a esposa pergunta para o seu filho: where's John? Onde está o John? Where is your dad? Onde está seu pai? Aí a sua filha vai falar assim, ó, he has gone to his work. Ele foi para o trabalho dele. Ou seja, é uma ação que iniciou no passado, que importa agora, que ainda está ocorrendo. Agora, no past simple, não. É uma ação que é uma história, por exemplo, uma ação que já acabou. He went to his work yesterday, and then he came back, ok? Uma história simples assim, ok? Hoje é dia de aprender como usar o how long, tá bom? Basicamente, o how long, a gente está falando sobre tempo, tá? Então, how long é quanto tempo ou há quanto tempo, tá bom? A gente não pode confundir o how long com how far. How far é a que distância, tá? A gente está falando de distância. E how long, a gente está falando de tempo. Fechado? Ok? Então, para perguntar há quanto tempo ou quanto tempo, a gente vai usar o how long. Importante, ó, exemplos na frase. Vamos ver. How long has he worked in this area? How long has he worked in this area? Há quanto tempo ele trabalha nessa área? Ó, how long, há quanto tempo, ok? Has he worked in this area? Ele trabalha nessa área. Mas aqui worked não é passado, Caio. Por que não é trabalhou? Porque é mais ou menos no sentido de ele tem trabalhado, tá? Aqui a gente traduziu como ele trabalha, porém ele tem trabalhado nesta área, tá? Tá correta a tradução também. He has worked in this area since 2010. Ele trabalha nesta área desde 2010. Aqui é a mesma coisa, tá? Ele tem trabalhado nessa área, tá? Ele trabalha nessa área desde 2010. Observando as frases acima, nós utilizamos o how long antes do has worked, ó. O how long é o primeiro de tudo na frase, tá? Ó. Tá vendo aqui, ó, como se fosse o present perfect, né? Então, has he worked? Então, how long antes de tudo, ok? Fechado? Caio, mas a frase poderia ser assim, ó, past simple. How long did he work in that area? Quanto tempo ele trabalhou nessa área? Poderia sim, porém o past simple você vai estar falando trabalhou e o present perfect você vai estar falando que ele trabalha, tá? Ele tem trabalhado, tá? Então depende do que você está falando, tá? Mas poderia ser assim no presente simples, ó, present simple. He is in his work now. Ele está no trabalho dele agora. E no present perfect seria he has been in his work since 2010, ok? Então qual que é a diferença entre um e outro? Ó, poderíamos usar ambos, mas um estamos falando que ele está em seu trabalho agora, que é no present simple, né? Ó, he is in his work now. Ele está em seu trabalho agora. E o outro, a gente está falando que ele iniciou o seu trabalho em 2010 e ainda continua nele. Então, são ações... deixa eu voltar aqui, perdão. São ações diferentes. He has been in his work since 2010. Ele está em seu trabalho desde 2010. Então, depende do que a gente quer falar. A gente vai usar um ou a gente vai usar o outro, tá bom? Se a gente quer falar assim, ó, ele está no trabalho agora. He's in his work now, ok? Mas ele está no seu trabalho desde 2010
e tarará, tarará. Então é outra formação de frase, tá bom? Fechado? Então é isso. Então para expressar há quanto tempo aconteceu alguma coisa, então a gente vai usar o present perfect sempre, tá? Aconteceu não sei o que, eu tive um filho há tantos anos atrás. Aí você vai usar o present perfect, tá? Geralmente em entrevistas, tá bom? Há 2 anos atrás eu estava trabalhando nessa área, eu fiz isso. Você vai usar o present perfect, tá bom? Então, ó, exemplo. They have gone to London 2 years ago. Eles foram para Londres há 2 anos atrás. Have gone, ok? Tradução, só o gone, tá? How long has she lived in London? Há quanto tempo ele mora em Londres, ok? Has she lived? Ela mora, né? Ele não, ela. Has she lived? Ela mora em Londres, ok? Entendeu? Há quanto tempo, sempre relacionado a tempo, a gente vai usar o present perfect. E para terminar, a última coisa de hoje, a última coisa das 4 aulas do present perfect é o seguinte. No presente perfeito, nós usamos have mais o has e mais o verbo no passado. Simples, né? Ó, have been, have gone, has worked, ok? Ou é o have ou o has, não, he, she, é has, né? Então é have been, have gone, have worked, ok? E mais o verbo no passado. Agora, no present continuous, utilizamos o have been mais o ing. Então, have been working, have been doing, have been going, ok? Mais o verbo com ing no final. Então, e assim por diante. Esse é o present continuous e esse é o present perfect, tá bom? Qual a diferença? Have been, estive, have gone, fui, have worked, trabalhei, por exemplo, né? E aqui no present continuous, have been working, tenho trabalhado, have been doing, tenho feito, have been going, tenho ido, assim por diante, tá bom? Isso são exemplos de frase. O que você vai usar? O present perfect ou continuous, ok? Resumindo tudo, utilizamos o present perfect em situações que iniciaram no passado e importam agora. 2. Utilizamos o how long sempre no início da frase, ok? 3. Sempre utilizamos o present perfect para expressar há quanto tempo aconteceu algo. Exemplo lá de que foi viajar há tanto tempo, geralmente em reuniões, há tanto tempo eu fiz isso, em entrevistas, né? Há tanto tempo eu fiz isso, há tanto tempo eu fiz aquilo, assim por diante. E 4. No present perfect, utilizamos o have ou has mais o verbo no passado, e o present continuous, utilizamos have been mais o verbo com ing, exemplo aqui. Tá bom? Então é isso. Essas foram todas as aulas do Present Perfect. Ainda tem mais aulas da comunidade Inglês Passo a Passo. E eu quero que você faça parte dela. Se você ainda não faz parte, faça parte, que é muito importante. É bem bacana mesmo. Tem várias aulas ali free para você aprender inglês passo a passo, passo a passo, passo a passo. Tá bom? Toda terça e quinta você recebe um novo conteúdo. Então por hoje é só. Te aguardo na próxima aula, tá bom? Fica com Deus. See you. Bye, bye.